Oi, gente, de novo, mais uma vez. Já estão enjoados da minha voz, né? Mas tá acabando, tá bom? Agora a gente tá. Esse vídeo é pra gente começar a fazer os gráficos do Excel, tá? Então, eu abri aqui a planilha das notas de matemática, que vocês já têm aí nas planilhas de vocês. Então, primeira coisa, o que é o gráfico? O gráfico nada mais é do que uma forma de eu visualizar os dados de uma planilha. Então, a gente tem agora, por exemplo, quase todos os dias vem sido mostrado nos meios de comunicação os gráficos do avanço da pandemia na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, tem lá o número de pessoas doentes, o aumento, o crescimento. E aí a gente visualiza esses números através de desenhos. Então, fica mais fácil para a gente entender quando está aumentando, quando está diminuindo, né? Então, o gráfico ele serve para isso, para a gente visualizar dados de uma planilha, números. Então, eu visualizo números através dos gráficos, tá? É usado muito, né? Assim, para quase tudo. Então, quem trabalha com vendas usa gráfico, quem trabalha com estatística usa gráfico, quem trabalha com notas, né? Professores usam gráficos para exemplificar o avanço das turmas. Então, quase todas as áreas utilizam-se de gráficos, tá bom? Então, é simples, tá? Fazer o gráfico do Excel. Então, eu preciso da planilha pronta, né? Com os dados que eu preciso exemplificar. Então, aqui, por exemplo, eu quero mostrar numa reunião de pais o avanço de 5 alunos durante o ano letivo nas aulas de matemática. Então, eu vou selecionar 5 alunos, né, da Ana até o Fábio, e as notas do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. Soltei. Então, aqui, ó, Ana, Antônio, Carolina, Cláudia e Fábio, e as notas dos 4 bimestres, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, inserir gráfico. E aí, tem aqui vários modelinhos de gráfico. Tem o de coluna, né, tem formato de pizza, tem gráfico linear. Então, tem vários tipos de gráfico. Então, eu vou usar o de coluna, que é o mais simplesinho de todos. Aqui eu vou pegar essa coluna, escolhi aqui o gráfico. Ó, automático, ele já aparece aqui para mim, ó, como se ele fosse uma imagem da minha tabela, aqui da minha planilha, o gráfico. Ó. Ele tá aqui, ó, quietinho aqui, ó, tá? Eu mexi aqui, ele acabou dando uma... Deixa eu dar uma voltadinha aqui para ele. Isso, daí aqui. Título do gráfico, aqui tá as notas da Ana, do Antônio. Ai, mas tão pequenininho. Então, eu posso usar o gráfico atrelado à planilha, ou seja, deixar a planilha e o gráfico ao lado ou abaixo, como se fosse uma imagem mesmo. Ou, assim que a gente monta o gráfico, aparece aqui em cima, ó, ferramentas de gráfico, design e formatar. No design, que é onde a gente está aqui, eu tenho aqui como alterar esse gráfico por um fundo escuro, por exemplo, né? As colunas mais claras. Então, eu tenho aqui algumas opções de design mesmo, de cor, de embelezamento, vamos dizer assim, do gráfico. E eu também tenho aqui no cantinho a opção de mover este gráfico, ou seja, eu deixar esse gráfico numa planilha inteira, ou seja, ele vai ocupar um espaço inteiro na minha pasta de Excel e, portanto, vai ficar grandão, tá? Então, mover gráfico, nova planilha. Então, eu vou criar uma nova planilha só com o gráfico. E aí, eu dou OK. Olha lá. Daí, ele fica grandão aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó, tem minhas planilhas, ó, item, informática, densidade, lucro, gastos, notas, e aqui eu tenho a planilha gráfico 1, que eu também posso renomear, como eu fiz com as outras, por gráfico notas, que eu sei que é um gráfico de notas, ó, tá? Formatar esse gráfico. Então, eu vou usar o design aqui, eu já mostrei, posso mudar as cores por aqui, né? Posso usar uma dessas opções aqui, vou usar essa aqui, ó, tá? Eu posso, essa eu acho que fica muito escuro para vocês enxergarem, não vou usar essa aqui mesmo. Eu posso alterar linha e coluna, o que é isso? Então, aqui, ó, eu tenho a Ana, as 4 notas da Ana, depois eu tenho o Antônio,
né? Sonho de toda professora, aquele aluno começou 6, terminou 9, só aprendeu, só deu bons frutos, né? Eu tenho aqui as notas da Carolina, né? Deu uma piorada, né? No último bimestre, aquele fôlego, né? Para suportar, para poder não ser reprovada. Da Cláudia e do Fábio, né? Que só piorou a situação. Então, eu tenho aqui por aluno. Então, se eu for fazer uma reunião com os pais, eu vou mostrar cada aluno para cada pai e tudo bem. Se eu alterar a linha e coluna, eu vou ter por bimestre. Então, assim, eu tenho rendimento. Então, no caso, todas as colunas azuis são a Ana, todas as colunas vermelhas são do Antônio, todas as amarelas são notas da Carolina, todas as roxinhas são as notas da Cláudia e todas turquesa, notas do Fábio. Então, aqui eu tenho a expressão da planilha por bimestre. Então, vou ter uma reunião lá com a coordenadora e ela quer saber em que bimestres meus alunos tiveram mais dificuldade, qual matéria que eles foram piores. Então, eu vejo que no primeiro bimestre eles não foram tão mal, no segundo tive duas notas baixas, bem baixas. No terceiro bimestre foi minha pior resultado, né? Onde eu tive as menores notas aqui foi no terceiro bimestre. Então, depende do objetivo do gráfico. Se eu for mostrar para um pai, eu vou usar por aluno. Se eu for usar para conversar com a coordenação da escola, alguma coisa assim, eu prefiro usar por bimestre. Então, é nesse alterar linha e coluna que eu faço essa seleção de deixar o gráfico ou pelos nomes dos alunos ou pelos bimestres, tá? Então, na verdade, eu estou alterando linha e coluna. Aqui nessa opção, a linha está sendo o centro do meu gráfico, né? O bimestre está na linha, lembra? Não, o bimestre está nas colunas, perdão. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, lá no gráfico de notas, eles estão nas colunas, ó. Ó, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, estão aqui nas colunas, certo? Quando eu mudo para linha, então o foco do meu gráfico torna-se a linha. Então, se eu vir aqui, ó, o nome dos alunos estão nas linhas. A Ana, o Antônio, a Carolina, a Cláudia e o Fábio estão nas linhas, certo? Ok? Então, aqui, vamos voltar lá no design. Então, o design basicamente é isso. Mudar aqui as cores, né? Se eu quiser alterar aqui, também tem mais formas de alterar a cor do gráfico, por aqui, né? Ou com o botão direito também eu consigo formatar, ó. Formatar a área do gráfico, preenchimento. Eu quero um preenchimento um pouco mais claro, um cinza. Olha lá, ó, mudei aquele preto que tava ali, ó. Pronto, coloquei um cinza. Como eu fiz? Botão direito, formatar área, preenchimento, vim aqui na cor e escolhi o preenchimento, tá bom? A coluna, a mesma coisa, se eu quiser mudar a cor da coluna, em vez de usar uma dessas prontas, botão direito em cima da coluna, formatar. De novo, vou vir aqui na corzinha, baldinho, escolho a cor, eu quero o da Ana rosa. Então, venho aqui, ó, todas da Ana rosinha. Certinho? No formatar, eu tenho mais opções aqui. Então, por exemplo, eu tenho título do gráfico, que eu posso vir aqui, ó, clicar aqui dentro. E digitar o título do meu gráfico. Esse aqui é um gráfico de notas de matemática. Tá? Maiúsculo aqui. Então, aqui eu tenho aqui o título. Tenho aqui, se eu quiser pôr uma forma nesse gráfico, de repente eu quero pôr o logotipo da escola, quero desenhar aqui uma forma e pôr o logotipo, posso, tá? Cor de letra, tipo de letra, então eu posso pôr esse gráfico aqui com uma letra mais bacana.
aumentar aqui o tamanho, né? Tá muito pequenininho. Ó lá, ficou melhorzinho aqui, ó. Tá, ó, gráfico de notas de matemática. Daí arrumei tudo aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui o design, essas opções, né? Eu posso também, por exemplo, alterar o tipo de gráfico. Ele tá em colunas, eu posso vir aqui e escolher outro tipo de coluna, né? Assim, 3D, por exemplo. Vem aqui, ó, e ele fica meio inclinadinho, tá vendo? Então, tenho essas opções aqui para estar formatando o gráfico, né? Para eu estar alinhando ele, colocando aqui as opções certinhas. E basicamente é isso, tá? Não tem segredo de gráfico, ele é realmente para a gente demonstrar os dados de uma planilha em formato de um desenho, de uma coisa que fique mais clara aos nossos olhos, mas é isso, tá? Então, assim, vou pedir que vocês façam este gráfico que eu fiz aqui com os alunos, né? Os mesmos 5 alunos, Ana, Antônio, Carolina, Cláudia e Fábio. Vocês vão fazer exatamente do jeitinho que eu fiz aqui no vídeo, tá? E aí vocês vão me enviar esse gráfico.